Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa live de quinta-feira. Nós vamos compartilhar, Moraes, seja bem-vindo. Nós vamos compartilhar hoje algo que muita gente sofre, que é a questão da ansiedade, e com a questão da pandemia, isso aumentou, né, por uma série de motivos que a gente já, quando se fala da pandemia, existiram mortes, existiu a incerteza desse futuro. Então são alguns gatilhos em relação à ansiedade que realmente aumenta. Então a gente vai estar falando hoje, né, o que é ansiedade, né, quais são as situações que a ansiedade elas são mais propícias. E qual a diferença, né, de uma ansiedade normal e patológica, os tipos de ansiedade e o que a gente pode fazer para poder gerenciar e controlar essa ansiedade. Né? Lembrando que a ansiedade é algo comum para todos os seres humanos, é um mecanismo de defesa. Daniel, seja bem-vindo, viu? Para mim é uma honra tê-lo aqui também. Então, é um mecanismo, Luiz, é um mecanismo do ser humano em diante de uma situação de perigo. Então, a gente pode pensar que a ansiedade é um mecanismo de proteção para a gente. Então, assim, o que vai diferir da questão de uma ansiedade normal e patológica? É a questão da frequência e os prejuízos que a pessoa pode sofrer. Mas antes de a gente, né, se aprofundar nesse ponto, é bom a gente falar o que é a ansiedade. Eu acredito que cada um de vocês, ou você mesmo, ou alguém próximo, você já presenciou a questão de alguns sintomas de ansiedade. Em alguns casos, chega a ser um descontrole emocional, né, gritante. Então, é importante que, mesmo que você não tenha esse ponto de ansiedade gritante, é importante quando talvez uma pessoa próxima a você tenha esses sintomas, você tenha um conhecimento para poder até talvez orientar e conduzir a pessoa até da melhor forma possível. Então meu convite é que você realmente pegue pontos que eu vou falar aqui, que é o mal do século, né? O Augusto Cury, que é cientista, é terapeuta, é escritor, um dos maiores escritores do Brasil, ele fala muito disso. E tem um ponto em relação a isso que ele descobre, que eu vou estar falando hoje, sobre ansiedade, tá? Então, convida mais gente, aperta aviãozinho e também curte essa live para que mais pessoas chegue a mais pessoas e que possa realmente o Instagram entender que isso aqui é um conteúdo de relevância. Então, assim, ansiedade é o quê? Um transtorno de ansiedade seria um distúrbio de saúde mental. Que seria o quê? Quais são as principais características? Seria o medo excessivo ao ponto de interferir na qualidade de vida. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma pessoa que tem medo excessivo de um futuro. Ele se preocupa, né? Preocupação da mente em relação a esse futuro. O que é que pode acontecer? E geralmente são pensamentos negativos e que o pior vai acontecer. Que tudo que está fazendo vai dar errado. Então, no geral, uma pessoa ansiosa, ele tem esse padrão de pensamento e geralmente para o futuro. E é interessante a gente entender que uma pessoa ansiosa, ele tem um excesso de futuro. Uma pessoa com excesso de presente é uma pessoa estressada.
E uma pessoa com excesso de passado, ela está à beira ou já está em relação à depressão. Uma pessoa que só fala de um fato específico lá no passado, volta, né? Vai e volta. Então, se ela não está já na depressão, ela está a caminho para isso. O que um ansioso precisa saber? Ele precisa saber que os sintomas ansiosos são o modo que a ansiedade se manifesta. E aí, a partir disso, dirigido para o futuro. E, como eu falei, o medo de dar errado. Né? Aí, com isso, palpitações do coração. Isso pode paralisar a pessoa. E, junto a isso, é algo que ela pode experimentar algumas vezes no dia a dia dela. E o que é ansiedade para a psicologia? Ansiedade é uma resposta do nosso corpo a determinada situação. Como eu falei, é um mecanismo de sobrevivência. Então, diante de uma situação de perigo, a pessoa pode lutar, né, lutar ou fugir. Né? Isso vem lá dos primórdios, lá do passado, né? Algo primitivo. Então, esse mecanismo, ele está aí, né, como eu falei, para nos proteger. Então, diante disso, desse perigo, tem essa reação. O corpo reage com o que vai vir. Aí a gente pode se perguntar, qual é a diferença de uma ansiedade normal e patológica? Então, o primeiro ponto é a questão da frequência, que a gente pode se perguntar. É algo que acontece constantemente, sei lá, talvez 3, 4, 5 vezes todos os dias? É uma vez por semana? Qual é a quantidade de vezes que acontece na semana? E, o mais importante também, o prejuízo que aquilo pode causar na nossa vida profissional, pessoal, nas nossas relações. Então, uma pessoa que talvez tenha um medo excessivo desse futuro ou do pior acontecer, possa ser que nem saia de casa, ou então, por causa desse medo excessivo, ela fragilize as relações dela, seja de amizade, seja familiar, até conjugal, pode acontecer isso. Então, se isso acontece de forma frequente, é uma coisa para ficar ligado, para ficar atento. E aí a gente vai para os tipos de ansiedade patológica. Que tipo de ansiedade são catalogados? Primeiro ponto é o que Augusto Cury vai chamar de pensamento, é a síndrome do pensamento acelerado, que é a SPA. Então, ele fala que de 10,8% da população brasileira é acometido de ansiedade e depressão. E com isso, o que a síndrome do pensamento acelerado ele provoca? Ele provoca depressão, ansiedade e insônia em boa parte das pessoas. Então, esse pensamento, né, como o próprio nome diz, é uma série de pensamentos numa velocidade incrível. Porque, se a gente for parar para pensar, a gente está com excesso de informações, de estímulos. Né? Se a gente abre as redes sociais, ou então um computador, a gente abre várias páginas, né? E geralmente a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Geralmente a gente tem nesse fluxo, né, de pensamento, a gente faz muitas coisas no intuito inconsciente de talvez fazer para ganhar tempo. Mas na verdade a pessoa nem sabe que ela está sendo acometida disso. Dessa questão da síndrome. Curso, seja bem-vindo. Então, hoje, né, na atual conjuntura em termos de
de como tudo acontece hoje. A gente está na era digital, né, na questão das informações. Eu costumo dizer que existe um excesso de informações e isso causa até obesidade cerebral, porque existe uma dificuldade de se colocar em prática esse conhecimento. Então, assim, então, com esse excesso de informações, né, voltando nessa questão da síndrome do pensamento acelerado, esse pensamento, o que ele causa? Ele cansa a gente, faz com que a gente entre em estafa, então fique estressado. Então, o que seria ideal é a pessoa procurar um momento, né, já que ela está nessa batida frenética, em algum momento do dia ela desacelerar. Então, dentro disso, é importante que a pessoa ela regule isso. Mas para o meio, para o final, eu vou estar colocando algumas coisas, né, para que você que está assistindo, ou alguém que você conhece, possa indicar para o quê? Para controlar essa ansiedade, tá? Então isso é o síndrome do pensamento acelerado, SPA. Qual seria o segundo tipo de ansiedade patológica? É o transtorno de ansiedade generalizada, que é chamada de TAG. Então, quem sofre do transtorno de ansiedade generalizado apresenta uma excessiva preocupação, medo, né, sentimentos de exagerado em relação às coisas, muita tensão e comportamentos compulsivos e irracionais, quando ela está diante de uma situação real ou de não perigo, né, em relação, porque a boa parte de uma pessoa ansiosa, as coisas acontecem mais na mente do que na realidade, né? Uma percentual acima de 90% não é real do que uma pessoa ansiosa pensa. E aí o que? Isso faz com que essa pessoa tenha uma preocupação com o julgamento das outras pessoas em relação a ela mesma. Então isso é a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. A terceira ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, né? É o TEBT. Então, o que é que consiste esse transtorno, né? Esse transtorno de estresse pós-traumático? Ele fala o seguinte: ele impacta a vida aquele indivíduo, né? Um trauma acontece, uma experiência traumática, e a partir daquela experiência, ela pode ser um acidente, né? Um acidente de carro, algum acidente onde aquilo, né, cria uma experiência ruim, né? Acidente de carro, um assalto, e aí a partir disso gera um transtorno de ansiedade, que aí há uma alteração, né, dessa pessoa diante de situações, isso depois, uma alteração de comportamento em situações parecidas com aquela que ela passou lá no passado, o pós-traumático. Então, toda vez que ela se encontrar em algumas situações parecidas, ela vai desencadear todo esse processo. E com isso, ela pode o quê? Pode alterar o sono dela, ela vai ficar mais agitada, vai ter pensamentos obsessivos e isso vai prejudicar a qualidade de vida dela. Então, assim, às vezes essa pessoa, por esse assunto ser tão doloroso para elas, diz Beatriz, seja bem-vinda, Josué também. Então, assim, por esse assunto ser tão doloroso, ela vai evitar em falar disso. Em algumas vezes ela vai evitar. A gente pode falar também de um outro ponto, né, outra ansiedade patológica, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC.
Então, assim, esse transtorno, ele tem o quê? Pensamentos obsessivos. A partir do pensamento, a pessoa cria comportamentos para aliviar esse pensamento. Então, assim, pessoas que têm mania de limpeza, de ter tudo organizado, ou então tem rituais no intuito de evitar que algo pior ou uma perda de alguém aconteça. Fazer contagem, né, de números. Então, assim, são algumas ações que essa pessoa pode fazer para combater esse pensamento. Então, ela tem medo de germes, a questão, como eu falei, limpeza, organização. Então, esse é o quarto ansiedade, né, patológica. E dentro disso, existem as fobias. O que seria, né, são fobias específicas. Então, seria o quê? Medo do escuro, né, insetos, ambientes fechados, medo de sangue, né, de altura. Então, e outros, né? Tem gente que realmente medo de ficar sozinho. Então, são fobias, né? O que é fobia? É o medo excessivo. Uma repulsa e um descontrole emocional diante de algo ou de alguma situação. Né? E isso gera nessa pessoa sentimentos de ansiedade. Até agora, como é que está chegando a informação? Vocês estão me escutando bem? Como é que está? Se tiverem perguntas, se sintam à vontade, tá? Né? Que essa mensagem seja uma mensagem importante para cada um de vocês. Lucas, seja bem-vindo. Porque assim, quando a gente tem informação, né, a gente pode ou nos ajudar ou ajudar alguém próximo, né? E como o assunto, como eu falei, é o mal do século. Então muitas pessoas são acometidas da ansiedade. Então é muito importante que mais pessoas saibam disso, né, que eu estou falando hoje aqui nessa live. E aí eu vou relatar quais são as situações que uma pessoa ansiosa pode, né, ter uma facilidade de desencadear essa ansiedade. Quando a pessoa vai falar em público, quando vai apresentar um trabalho na faculdade, na escola. Então são situações que essa pessoa ela vai viajar de avião, né, fazer uma entrevista de emprego, né, fazer provas, concursos, faculdade, né, momento de tensão, né, de cobrança. Né? Uma pessoa ansiosa ela se cobra muito. Né? Tem alguns aspectos de perfeccionismo. Vocês vão ver que eu vou falar mais à frente. Lugar de muita gente também pode desencadear uma ansiedade. Essa coisa da prova, né? Eu atendi uma paciente aonde o sintoma dela, toda vez que ela ia fazer uma prova no concurso, ela tinha dor de barriga. Então, justamente na hora da prova. Então, assim, quando nesse momento ela veio até mim, ela fez todo o processo e aos poucos ela foi o quê? Diminuindo esse sintoma. Ela conseguiu controlar, ela conseguiu perceber o que de fato fazia com que ela tinha essa dor de barriga, que tudo, a ansiedade ele parte do pensamento. No momento que Shirlene, seja bem-vinda. Então assim, tudo parte do pensamento. Então ela conseguiu identificar os gatilhos emocionais que ela sofreu, que ela estava sofrendo, e a partir do momento ela conseguiu controlar, algumas vezes através, né, da respiração. O que seria o quê? Como eu falei, a ansiedade é o foco no futuro. Então, através da respiração, ela volta para a questão do presente, que é o ponto, né, é um ponto de partida para que a pessoa melhore. E aí o que? Ela conseguiu, e a partir disso ela conseguiu fazer provas melhores, e ela chegou a passar em 2 concursos.
por causa dessa melhora, desse controle dessas contingências que existiam, né, naquela época. Então, assim, quais são outras situações que uma pessoa, né, pode desencadear uma ansiedade? Né, na questão da comida, né, uma pessoa ansiosa ela pode ter a comida como uma possível solução em relação àquilo, porque no momento que ela tem uma menor tensão ali, ela joga no brigadeiro, no docinho, no objetivo de aliviar aquela tensão. E aí ela desencadeia uma compulsão. Então, dentro da ansiedade, a pessoa pode perder a fome ou ter esse mecanismo de compulsão alimentar. Outra situação é no momento de viajar, né, um avião, né, a questão viagem aérea, e aí ela pode já imaginar uma série de situações. Será que o avião vai cair? E aí ela até imagina ela no velório, né, tendo o seu próprio luto. Ela já imagina isso. O medo de perder alguém pode causar essa ansiedade, né? A gente está nesse processo de pandemia, e aí o que? Por causa da doença, também a pessoa pode desencadear isso. Outro aspecto é sentir dificuldade de dormir, né? A questão da insônia que eu falei. Na situação que no dia seguinte, uma reunião importante, um evento, né? Ela não consegue se desligar daquele fato. Então ela passa o dia todo pensando naquele evento e fica tão ligada que acaba passando até às vezes a noite em claro. A pessoa que se apresenta talvez ansiedade, por exemplo, ela pode também apresentar dores nas costas, ombros, nuca, e com isso, né, a questão dos músculos do pescoço ficar travado com dor. Ela pode nem conseguir virar para o lado. Então, assim, por que isso? Porque através do pensamento a pessoa ela vivencia toda a situação aqui, e como o pensamento gera sentimento, então toda essa carga vai para o corpo. Então isso pode acontecer para a pessoa. E outra situação é uma apresentação para uma plateia, por exemplo. Então a pessoa pode ter sudorese excessiva, mãos geladas, ataque cardíaco, falta de ar, respiração ofegante. Então tudo isso também pode acontecer. Outro aspecto são sintomas de irritabilidade, pensar que não ser capaz, né, um bom o suficiente, o medo do fracasso, pânico de ficar sozinho e também não ser aceito pelas outras pessoas. Então tudo isso faz com que uma pessoa seja acometida de uma ansiedade. Outro aspecto da ansiedade é a questão eles são campeões de crítica, de autocrítica, né, inquietação, e eles são os primeiros a não se sentirem capazes o suficiente para concluir uma determinada atividade. Então, assim, dentro desses quadros, é importante a gente enfatizar o quanto essas situações podem agravar a ansiedade. Dificuldade de concentração, a questão também de, como eu falei, inquietação, fadiga. Por que essa dificuldade de concentração? Como eu falei, ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Então isso cria um desgaste de pensamento, né? E é um cansaço mental, e o mental acaba atingindo o corpo também. Como eu falei, né, no início da live, uma pessoa ansiosa, ela tem um perfeccionismo. Então ela tem o quê?
o que acontece com a pessoa perfeccionista? Ela fica sempre ligada com alguma coisa pode, o medo de dar errado. O medo de dar errado. E o comportamento de autossabotagem. Então, ela vai criar situações, ela mesma vai criar situações para aquilo dar errado. E, junto a isso, a procrastinação. O que seria a procrastinação? É deixar para depois aquilo que eu preciso fazer. Ou hoje, ou o mais rápido possível. E aí eu vou deixando para depois. Amanhã eu faço. Isso é um dos sintomas de ansiedade também. Outro aspecto, quando uma pessoa tem uma ansiedade excessiva, como consequência, o que pode acontecer? Surgir úlceras, gastrites, doenças inflamatórias, refluxo, né, gastroesofágica, e também síndrome do intestino irritável. Então tudo isso pode, através da ansiedade, pode ser provocado. A gente parece que uma coisa não tem uma relação com a outra, mas a questão, né, do estômago, toda a medo e raiva, todas as emoções, elas são concentradas na parte do intestino. Então tudo isso aí, esse descontrole emocional, quem vai sentir mais é essa parte, né, do intestino. Outro ponto importante, né, de uma forma resumida, tudo que eu falei aqui, em termos de situações de ansiedade, uma pessoa, né, quais são os sintomas de uma pessoa de ansiedade? Ela enxerga perigo em tudo, o apetite fica desregulado, né, alterações do sono acontecem, uma tensão muscular, ficar com uma sensação de estar sem ar, né, falta de ar, há um acelerado do coração, palpitações, né, uma sensação que vai morrer, preocupações excessivas, inquietação constante e também pensamentos obsessivos, perfeccionismo, né, problemas digestivos, micção, na verdade a pessoa urina com frequência, né, eu atendi uma pessoa que tinha ansiedade, ele precisava ir no banheiro algumas vezes no atendimento. Náuseas, boca seca, tontura, desmaios, tudo isso pode, uma pessoa com ansiedade pode passar por isso. E aí, finalmente, né, eu falei de todas essas situações, sintomas, tipos de ansiedade e o que era ansiedade. Agora a gente vai o quê? Ver quais são as estratégias para controlar a ansiedade. Uma das formas de controlar a ansiedade é a questão das sessões de psicoterapia, né, com a psicologia. Então você vai o quê? Identificar, dentro do processo de psicologia, a pessoa vai identificar quais são os gatilhos emocionais e mudar padrões de comportamento. Então, dentro das sessões acontece isso e vai aumentar o autoconhecimento. Eu falei de uma paciente que fazia prova para concurso. No momento que ela identificou, ela se autoconheceu, ela conseguiu pegar esses gatilhos e fazer com que esses gatilhos não afetassem o resultado dela. Então é importante a gente procurar ajuda, né, ou alguém que você conhece também procurar ajuda, para que ela possa voltar a ter uma qualidade de vida e poder alcançar os objetivos dela. Então, a partir desses objetivos, ela realmente ter uma vida, né, satisfatória. Como eu falei, o caso da minha paciente, que ela conseguiu passar no concurso depois que ela passou por esse processo. O segundo ponto na estratégia é a respiração diafragmática, que é a questão, né, geralmente a gente respira mais pela região do tórax,
Essa respiração que eu estou falando é mais pela, entre aspas, pela barriga, né? Os cantores, eles usam muito essa respiração diafragmática. E como seria isso, essa estratégia? Então, você vai tirar um momento do seu dia para fazer o quê? Você vai inspirar 4 segundos, aí segura 2 segundos e depois solta pela boca. Aí conta 6 segundos mentalmente. Inspira 4, segura 2 segundos e solta pela boca 6 segundos. Por que essa respiração é tão poderosa numa situação que a pessoa está passando por uma possível crise, ou então até para prevenir uma crise de ansiedade? Primeiro ponto, a respiração te conecta com o presente. Quando você começa a prestar atenção na respiração, essa pessoa sai do futuro e ela vem para o presente. Raimunda, seja bem-vinda. E esse mecanismo, ela vai prestar. Se você a pessoa tirar 10 minutos ou 5 fazendo essa respiração, se ela está passando, ou ela pode estar fazendo todos os dias no intuito de ir melhorando a ansiedade. A terceira estratégia é usar a técnica do DCD. O que seria isso? Duvide, critique e determine. Então, como eu falei, uma pessoa ansiosa, geralmente, ela tem pensamentos negativos. Ela é invadida por pensamentos negativos. Então, possa ser que ela está fazendo uma prova e um pensamento fale que ela não vai conseguir, né, que ela não é boa o suficiente. E aí, nesse momento, segundo essa técnica, a pessoa vai fazer o quê? Vai duvidar desse pensamento. Como eu falei, uma pessoa que apresenta sintomas ansiosos, o pensamento dela, na maioria das vezes, não é real. Então, no momento que ela questiona, né, que ela duvida e depois critica, fala assim, né? Aí vem o pensamento, você não é capaz. Aí a pessoa pode dizer assim, quem é você para dizer que eu não sou capaz? Eu sou capaz sim. E aí vem o terceiro passo, que é o determinar. Eu vou passar, né? Eu vou conseguir, né? Porque eu estudei para isso. Então a pessoa determina. E aí a pessoa, ela consegue contornar a situação. A terceira estratégia é a questão da atividade física. Como eu falei, a atividade física, né, como já tem dados, né, de estudos que comprovam que a atividade física ela regula o sono, né, ela tem o exercício libera, na verdade, o corpo libera a endorfina através do exercício físico, né, e a gente se sente bem com o exercício físico. Então, seja uma caminhada, seja academia, seja um esporte, seja uma dança. Então, tudo isso faz com que a pessoa libere esses hormônios, né? Porque ansiedade, depressão, em alguns casos, tem uma baixa de certa substância, né? Por exemplo, a serotonina. E com a atividade física, com a caminhada, faz com que o corpo produza isso e a pessoa consiga reagir, né? Ela se sinta bem e ter atividades, né? Voltar uma qualidade de vida para ela. E aí diminui a ansiedade, o estresse. Aí vem em quarto, né? A quarta estratégia é a meditação, que seria o que? Você tirar um tempo do seu dia, seja de 5 ou 10 minutos, possa ser que você feche os olhos, entre a parte da respiração, você pode botar uma música ou pode ser sem música, né? Geralmente com música as pessoas elas têm uma facilidade maior, mas se não tiver música também você entra nesse estado de meditação, né? Segundo os neurocientistas, eles comprovam que a prática da meditação contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal, né? Esquerdo, e que é uma região responsável pelo sentimento da felicidade.
Então é um ponto que nos ajuda você manter esse hábito. Eu costumo dizer que a gente precisa construir hábitos saudáveis. Se você não está tendo, você pode construir a partir de hoje. Né? Aquela coisa, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você assim, não, isso não. E quando a gente fala de neurociência e psicologia, não é bem assim que funciona. A gente pode desenvolver habilidades, hábitos, e os hábitos, para se estabelecer, eu preciso estar fazendo diariamente. Né? Eu posso começar, já que eu não tenho hábito, né? Eu não faço nenhum dia, eu posso começar com 3 dias na semana, depois eu posso aumentar para 4 dias, depois 5, daqui a pouco todos os dias você está fazendo, por exemplo, a meditação, né? Que é uma das estratégias para a questão da ansiedade. Ou para você, ou para alguém que você conhece. Mas mesmo que você não tenha um grau de ansiedade, o que eu falei aqui em termos de estratégia, você pode usar para realmente, isso vai te dar mais paz, mais tranquilidade, né? Você vai ter esse momento consigo, que é importante para a gente também, para a gente desacelerar. Como foi falado, existe a síndrome do pensamento acelerado. Então, isso pode, né, ajudar muito nesse aspecto. Aí vem o quinto, ouvir música. Né? Ouvir música, ele pode ajudar a relaxar, né, a extravasar, porque você pode dançar, expressar, celebrar. Então, descansar. Então, são pontos importantes no ouvir a música, né? Uma música com a qualidade, que tem essa coisa, ou pode ser algo para tranquilizar, ou algo para você, como foi dito, extravasar, né? E seja algo que você goste também. E a última é manter uma alimentação saudável, porque dentro da alimentação existem substâncias que vão nos ajudar, que eu falei, né, nessa questão dos neurotransmissores que estimulam o bom humor. Então, dentro da nossa alimentação tem alimentos que vão ajudar nessa regulação e fornece energia, né, para a questão do cérebro. Então, assim, dentro disso, né, são vitaminas que vão auxiliar a gente nessa caminhada. Então, são algumas estratégias para que a gente possa lidar melhor com a ansiedade. Se você tem alguma dúvida, você que está assistindo, se sinta à vontade, tá? Eu quero aproveitar também esse momento, né, convidar cada um de vocês, né, se você não está inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, que é o canal do YouTube, lá tem vários vídeos, né, a gente está nesse objetivo de 1000 inscritos, lá tem vários vídeos para ajudar muitas pessoas, a parte emocional, a parte de aprendizados, a parte, né, para você que não me conhece, né, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico e também coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. Então, todos esses conhecimentos, né, eu procurei fazer, contribuir, né, baseado em 2 pilares que eu tenho, que é o crescer e contribuir, no intuito de cada vez mais poder levar esse conhecimento, né, conhecimento de faculdade, cursos que eu já fiz, para ajudar o maior número de pessoas. Então, eu criei esse canal do Instagram, do YouTube, nesse intuito, e que eu possa contagiar cada um de vocês para também ajudar mais pessoas, aonde? No seu convívio. Então, hoje eu criei essa questão, né? Dia de quinta-feira a gente fala mais sobre psicologia, coach, o mapa de perfil comportamental, que é o analista de perfil. Na parte também, sexta-feira, amanhã, tem uma live em relação a autoestima e bem-estar com a Isabel, ela é esteticista. Então a gente vai estar amanhã. Qual é o tema? O tema é emagrecimento e qualidade de vida, que tem também a ver com esse tema de hoje. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores
né? Ele é baseado em um projeto que eu criei, que é o 360 Graus, uma mentoria, onde eu ajudo as pessoas a seguir o caminho, né, do empreender digital, para que realmente elas possam ter mais resultados com alguns conhecimentos. A partir do momento que eu tive conhecimento, acesso a esse conhecimento, tudo mudou. E dia de quarta-feira, toda semana, tem um filme, né, para a gente ter um aprendizado, e a partir desses aprendizados a gente colocar em prática e ser uma pessoa melhor e criar relações melhores na nossa vida. E desde já agradecer cada um de vocês por estarem aqui, parabéns, e que eu possa cada vez mais contribuir, que a semana de vocês seja abençoada e que fique com Deus. Um forte abraço, até a próxima.